Olha, muitos negam, outros temem em acreditar. Mas o fato é que vivemos em um país onde o branco tem mais oportunidades que o negro. Pare e pense. Quantos médicos negros você conhece? Ou quantos gerentes de banco ou pessoas de alto escalão dentro de uma empresa são negros, por exemplo? Percebeu a disparidade? E isso se chama racismo estrutural. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a repórter Paula Farias. Paula. É isso mesmo, Matheus. Eu vou voltar agora mais uma vez para falar de um assunto sério que precisa sim ser debatido. Muito se fala de racismo estrutural e como o preconceito racial está enraizado na sociedade. Recentemente tivemos mais um episódio onde a ascensão da pauta racial, que foi o caso do homem João Alberto, de 65 anos, que foi morto no Carrefour. E para explicar mais sobre esse assunto, eu vou falar com Vitor D'Olive, que é professor da UFPB e vai explicar para a gente um pouco do conceito do racismo estrutural. Vitor, o que é racismo estrutural? Primeiramente, bom dia, Paula, bom dia, Matheus. Bom, o racismo, ele se estrutura na sociedade por viés de poder. Ele cria hierarquias a partir dos grupos raciais que as pessoas integram. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de processos legitimados pela estrutura da sociedade. Processos que criam atos de discriminação, preconceitos pautados nos posicionamentos étnicos e raciais das pessoas. E, com isso, a gente está tratando de uma desigualdade implementada no Brasil desde o período colonial. Então, o racismo estrutural é a herança de uma sociedade que foi colonizada e mantém o pensamento calcado numa lógica colonial. Quando a gente pensa em racismo, a gente já pensa em como isso afeta a vida das pessoas, não é, Vitor? Por isso que é importante a gente pensar em estratégias e mecanismos para combatê-lo. Qual o principal mecanismo que a gente deve pensar para combater o racismo e o que fazer para tornar uma sociedade mais justa? Existem muitas estratégias de enfrentamento e combate ao racismo. Uma das estratégias é a valorização das subjetividades pretas. A gente vive numa sociedade que invisibiliza a presença dos sujeitos, das pessoas pretas. De modo geral, quando uma criança chega numa escola, por exemplo, ela é apresentada à diretora, à professora, ao inspetor. A maioria desses segmentos é composto por pessoas brancas. Essas pessoas possuem nome e não usam uniforme. As crianças não são apresentadas, por exemplo, para as pessoas do serviço geral, para as cozinheiras. Essas pessoas geralmente usam uniforme, são pretas e não possuem nome. Aí a gente já vê o racismo institucionalizado desde a infância. As crianças aprendem que as pessoas pretas não são merecedoras de atenção, enquanto pessoas brancas têm nome, usam a roupa que querem e ocupam posições e status sociais diferenciados. Então, valorizar pessoas pretas, seja no mercado de trabalho, seja no convívio, seja nas relações amorosas, seja nos textos que a gente escolhe para ler, seja nos saberes que a gente incorpora para a nossa vida social, é fundamental. Muito obrigada, Vitor, pela sua participação e por esclarecer um tema tão importante de ser discutido atualmente. Eu volto com você no estúdio, Matheus. Obrigado, Paula, pelas informações.